é a importância da revisão sistemática para a ciência mundial. Então, vamos fugir um pouquinho do foco, que seria em adolescente, e vamos discutir um pouquinho da importância da revisão sistemática para a ciência mundial. Qual que é a maior dificuldade do pesquisador, principalmente o pesquisador aqui do Brasil? A gente tem, a principal dificuldade são recursos limitados para a gente fazer pesquisa primária. E, infelizmente, a gente passou por um período aí de pandemia, então, além do recurso limitado, recurso financeiro, por um longo período aí a gente passou em lockdown, e muitos grupos de pesquisa tiveram dificuldade de manter a sua produtividade e manter a sua pesquisa. E eu acho que foi justamente nessa época, na pandemia, que a maioria dos grupos de pesquisa começaram a olhar de forma diferenciada para a revisão sistemática. Ou seja, eles começaram a observar que a revisão sistemática era uma alternativa para a gente manter a publicação, manter a nossa publicação e melhorar o nível de evidência científica da produção da evidência científica. Então, unindo recurso limitado para fazer nossa pesquisa primária, a gente pode o quê? Usar a metodologia da revisão sistemática como uma alternativa para a gente continuar a produção científica. E, ao mesmo tempo, isso vai ajudar o profissional que está lá na linha de frente. Por quê? Porque quando ele lê uma síntese de evidências, que é a minha revisão sistemática, ele vai precisar ler menos. Eu consigo, então, produzir mais artigos científicos e eu consigo, ao mesmo tempo, ajudar o profissional. Então, eu vejo hoje aquele pesquisador que domina a revisão sistemática como uma grande alternativa, uma ferramenta ímpar para ele continuar a manter-se produtivo. O nosso grupo recentemente publicou duas revisões sistemáticas na área de adolescente e a gente vem investindo bastante, o nosso grupo de pesquisa aqui de Petrolina, investindo bastante aí na síntese de evidências, especificamente aí com interesse, com foco em adolescentes. Bom, e por que a gente precisa das revisões sistemáticas? Essa é uma pergunta muito comum. Por que é importante a gente fazer a revisão sistemática? Primeiro que a evidência científica ela é cumulativa e ela vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos. E a outra coisa é que é importante a gente fazer, escrever, conduzir revisões sistemáticas para a gente manter os nossos profissionais de ponta atualizados. Para o pesquisador, é importante conduzir revisões sistemáticas e até mesmo ler revisões sistemáticas, porque as revisões sistemáticas elas conseguem apontar lacunas na literatura. E, com isso, a gente consegue o quê? Identificar as prioridades para as pesquisas futuras. Então, a gente já começa a observar a importância da revisão sistemática no cenário mundial. Agora, vamos colocar a importância da revisão sistemática com foco nos pesquisadores. Quem vai se beneficiar com as revisões sistemáticas? Então, o primeiro foco em pesquisadores. A gente sabe que uma revisão sistemática, por si só, ela já recebe mais citações. Então, quando você, pesquisador, publica uma revisão sistemática, a chance do seu trabalho, a chance do seu artigo ser citado é maior. E quando a gente tem mais artigos, e esses artigos são mais citados, a gente aumenta o índice H nosso. E quando a gente aumenta esse índice H, a gente acaba sendo visto como uma autoridade. Ou seja, esse pesquisador, ele se posiciona como um expert entre os seus colegas sobre aquele determinado assunto. E uma outra vantagem é que, quando eu tenho um índice H maior, eu melhoro o meu currículo, eu consigo aumentar minha chance de financiamento, ou seja, conseguir fomento. Então, perceba que eu saí de uma situação em que eu tinha pouco recurso financeiro para gerir as minhas pesquisas primárias, usei a revisão sistemática como uma alternativa para produzir mais artigos científicos, melhorar o meu currículo
e me tornar-se competitivo para buscar mais financiamento, ou seja, ganhar mais fomento. Então, perceba que isso acaba sendo um ciclo vicioso. Essa é uma grande vantagem aí para os pesquisadores, utilizarem a condução da revisão sistemática como uma ferramenta alternativa para melhorar o seu currículo. Em relação aos sistemas de saúde e os pacientes, quando nós temos mais revisões sistemáticas e especificamente boas revisões sistemáticas publicadas, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Especificamente, quem é o responsável pelos sistemas de saúde. Então, os responsáveis pelos sistemas de saúde, eles conseguem pegar essas informações que foram publicadas nas revisões sistemáticas e elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas mais assertivas. Consequentemente, esses profissionais conseguem decidir onde investir recursos na assistência da saúde. Também a gente pode tomar decisões melhores para incorporar novas tecnologias. E isso tudo a gente vai gerar um benefício maior tanto para o paciente quanto para a população como um todo. Então perceba que as revisões sistemáticas, elas também contribuem com o sistema de saúde e os pacientes. E por fim, o foco nos clínicos, nos profissionais. A gente sabe que os profissionais, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico, o dentista, diferentes áreas da saúde, eles precisam ler artigos científicos para se manter atualizado. Por outro lado, a gente sabe que ler estudos individuais consome muito tempo. E um outro problema é que a gente observa um crescimento exponencial dos estudos, especificamente aqui mostrado no gráfico, dos ensaios clínicos randomizados, o que acaba sendo praticamente inviável esses profissionais lerem essa abundância de artigos científicos. Então, se eles conseguem ler somente as revisões sistemáticas, que nada mais é do que um sumário das informações dos estudos individuais, ele consegue economizar tempo e tomar uma decisão mais assertiva. Então, os profissionais também se beneficiam com a síntese de evidência, especificamente as revisões sistemáticas.